Bom, vamos continuar aqui falando sobre classes, né? No vídeo anterior a gente viu como é que a gente cria classe, a gente viu a questão de herança, fizemos algumas classes aqui seguindo é, um estilo de jogo, né? Para ficar mais fácil o entendimento. A gente fez aqui uma funçãozinha de movimentação, a gente criou essa variável stationary aqui para ver se a criatura se move ou não e tudo mais. Criamos alguns construtores, tanto na classe pai quanto nas filhas, né? No monstros, no boss aqui a gente criou essa função de construtor. E aí a gente vai continuar falando sobre classes hoje, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre interfaces, ok? Então vamos voltar aqui, vou fechar algumas coisas aqui. Bom, para que servem interfaces? Eu vou criar um script novo aqui, que eu vou dar o nome de iCreature. Isso é, eu estou criando uma interface, perceba que o Visual Studio já entendeu que eu estava criando uma interface porque eu coloquei o i no começo aqui, tá? Então aqui, em vez de colocar classe, ele já colocou aqui interface. O que vai ser uma interface? Interface vai ser uma estrutura que a gente vai definir quais tipos de variáveis e quais tipos de função qualquer classe que seja herdada dessa interface precisa implementar, ok? Então, por exemplo, eu posso falar aqui que toda classe que for herdada de criatura, ela precisa fazer a implementação da função move. Um exemplo, né? No caso da classe lá, a gente já tem isso, né? E aí eu falar aqui que precisa do inteiro XYZ. E aí, essa interface aqui, no caso aqui a gente só falou que precisa ter essa função, mas a gente não implementou essa função, porque a interface ela não existe para ser implementada essas funções, ela existe para dizer que todo mundo que for derivado dessa interface precisa implementar essa função, ok? Então perceba que eu posso vir aqui dentro da classe criatura e mandar a classe de criatura herdar da interface iCreature. E aí eu posso ter, por exemplo, uma classe que seja totalmente independente de criatura, né? Eu vou até mudar a nomenclatura aqui, eu vou colocar entity, tá? Eu vou mudar aqui para ficar mais certinho aqui a compreensão, tá? Vou mudar o nome do arquivo aqui. Então eu criei aqui uma interface chamada entidade, a criatura é uma entidade, e eu poderia ter, por exemplo, aqui um NPC, exemplo, tá? Vou criar aqui uma classe chamada NPC, e essa classe de NPC, ela vai herdar de entidade. E aqui eu vou colocar aqui, ó, entidade. E aí perceba que quando eu coloquei aqui que ele herda de entidade, ele está falando aqui, ó, não implementa a interface move. Eu posso pedir para ele vir aqui e implementar a interface para mim. E olha como é que ele implementa, ó. Ele cria a estrutura da função de move, só que ele coloca aqui que não foi implementado. Ele dá uma exception, né? Ele dá um erro falando que não foi implementado. E aí o que acontece? Se, por exemplo, eu criar um NPC e mandar mover esse NPC, né? Vamos ver esse erro acontecendo aqui na nossa cara, ó. Se eu mandar criar aqui, ó, NPC, new NPC, vou colocar esse NPC aqui dentro da nossa lista de entidades e vou mandar... Assim, olha só que interessante, ó. Ele falou que não consegue adicionar porque NPC não herda de criatura, né? E olha só, a criatura herda da mesma interface, né, que é entidade. Então eu preciso fazer uma alteração aqui, que em vez da lista ser de criatura, ela vai passar a ser da entidade, da interface de entidade, né? Então agora eu consigo utilizar aqui, ó. E perceba que não deu erro no move, né? Por quê? Porque dentro da interface a gente está falando que precisa necessariamente toda a implementação de interface ter essa função chamada move. A gente sabe quais são os parâmetros, a gente sabe qual é o retorno. Eu poderia alterar aqui o retorno, por exemplo, colocar um boolean. Poderia. E aí o que acabou acontecendo? Ó? Quando a gente muda, ele vai dar um erro na interface falando que a implementação está errada, tá? Porque aqui ele retorna void, então eu teria que alterar para boolean.
E aí, consequentemente, eu preciso fazer um return aqui, ó. Return true, tá? Aqui, no caso, eu vou colocar false, porque a gente tem aqui essa função do stationary, né? Stationary, que é quando faz a mudança. E aqui eu mudei para boolean. Então, se o amiguinho, né, a criatura, ela não se move, essa função vai retornar falso. Caso ela se mova, vai retornar true. E aí, vai dar erro em outros lugares? Pode ser que sim, pode ser que não. Como a gente utiliza herança, perceba que a gente não precisa fazer a implementação do move nas outras classes, né? Se eu apertar um play aqui, ele não vai dar erro em nada. Ó, ele deu erro aqui no move do NPC, que a gente mudou aqui, né? E aí, vamos lá. Vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Olha só o que ele dá, ó. O próprio Visual Studio, ele deu um sistema aqui, ó. Invalid Cast Exception. E aí, o que ele está falando? Que o NPC, ele não é um tipo de criatura. Aqui, no caso, a gente está fazendo um for each pedindo para ele retornar a criatura, né? Então, aqui ele já vai dar erro porque NPC não é uma criatura. NPC é uma entidade, tá? E aí, a gente só mudando aqui, ele vai resolver. Olha aqui, ele deu o erro do XY, porque a entidade ela não tem declarado XY. Então, como a interface ela não tem declarado XY, a gente não consegue... você não consegue saber se tem esse parâmetro ou não, então ele vai dar erro, tá? Aqui a gente poderia resolver de duas formas. A primeira forma que eu poderia resolver é fazendo aquela funçãozinha aqui, ó, if creature is creature, né? Creature. Aqui eu poderia colocar entity, por exemplo, né? Se eu falar que a entidade é uma criatura, isso aqui já resolveria o problema, tá? Perceba que o erro para de dar, porque eu estou perguntando aqui para o sistema, a entidade ela é uma criatura? Se for uma criatura, você atribui ela aqui nessa variável para mim, tá? E aqui embaixo eu estou usando a criatura, né? Então ele consegue achar XY. Uma outra forma de poder fazer essa implementação e continuar utilizando a entidade como root, né? É fazer a implementação aqui de int, né? Public int XYZ. Aqui no caso ele está dando as interfaces não pode ter campos de instância. Ok. Sim. Aqui no caso a gente teria que fazer um exemplo aqui, ó. Int get set, né? A gente teria que fazer assim. A gente não pode usar variáveis diretamente, né? A gente teria que fazer dessa forma aqui, ó. E poderia colocar aqui até o nível de permissionamento, tá? Se a gente quisesse. E aí todo mundo que herda dessa interface, ela vai precisar seguir esse mesmo princípio aqui, tá? Mas no caso, eu não vou utilizar isso, eu só vou fazer aquela condicional ali para verificação se é criatura ou não. Então perceba que a interface ela vai servir como uma forma de você escopar quais são os parâmetros e quais são as funções que você precisa que toda classe que herda dessa interface ela precisa ser implementada. E aí vamos chegar aqui nesse ponto aqui, ó. Throw new exception. Se eu der play, eu vou tentar mover o NPC, né? A entidade movida só foi uma, né? Assim, olha aqui, ó. No nosso if, a gente está verificando se é criatura. E aí a gente tenta mover. Mas no caso o NPC não é uma criatura. Então como é que a gente resolve, por exemplo? Eu posso tirar isso aqui daqui, ó. Eu posso botar entidade, porque a interface tem a função move, né? Aqui eu quero causar o erro mesmo, tá? Pra gente conseguir ver, ó. Viu, ó? Como eu movi a função de move para fora da verificação se aquilo ali é uma criatura ou não, ele acabou caindo na exception, tá? Que o método não foi implementado. Então eu estou chamando uma função que não foi implementada e aí ela vai me trazer esse erro, porque a NPC ainda não tem a implementação de move, porque ela não herda de criatura. Ela herda da interface de entidade que me solicita a implementação dessa função. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer a implementação dessa função manualmente aqui,
né? Eu poderia simplesmente colocar aqui criatura e vírgula e a interface. Aqui ele está dando outros erros aqui de construtor, né? Que a gente pode pedir para implementar, assim como a gente fez em outras classes, né? E agora, o que acontece? Como a gente tem um override do move aqui, ele primeiro está dando aqui um erro embaixo, falando que está sobrescrevendo a função, mas ainda vai continuar batendo aqui. Como é que acontece se a gente dá um override da função, né? A função move, ela existe aqui em criatura, né? E aqui dentro de NPC, eu estou dando override dessa função. A última camada, né? No caso do NPC, ele está na última camada, né? A gente tem embaixo criatura, depois NPC. Essa função de move é que vai ser a chamada e não a anterior. O que eu posso fazer, caso eu queira fazer simplesmente uma alteração, mas também fazer uma chamada da função anterior, é usar o mesmo conceito que a gente está usando aqui no construtor. Eu digito aqui, ó, base.move e passo os parâmetros. E aqui eu poderia até comentar essa questão aqui, ó. E aqui ele está falando que o retorno, eu não estou retornando nada. Eu poderia simplesmente retornar aqui, ó, a base move, porque aqui eu estou chamando a função que existe dentro de criatura. Essa função ela é booleana, então dando um retorno aqui ela vai funcionar perfeitamente. E aqui eu poderia ter outros códigos. Dar um exemplo, né? Por exemplo, no caso do player, se tiver uma movimentação, eu salvo essa movimentação no banco de dados. Então, isso aqui faria um override da função move, que está presente em criatura. No caso das criaturas normais, eu não preciso ficar fazendo armazenamento de posicionamento, né? Não faz sentido, porque para mim pouco importa manter persistência desses dados relacionados a NPCs e criaturas, mas eu preciso manter a posição do player, porque quando o player desloga e loga novamente, eu preciso colocar ele na posição que ele estava antes, né? Então aqui eu poderia estar fazendo a implementação para salvar isso no banco de dados, por exemplo, né? Ou mandar para uma fila e tudo mais. E aqui eu estou fazendo a chamada da função anterior para realizar a movimentação e provavelmente chamar um pacote para informar para todo mundo que está na área que teve essa movimentação, né? Então, aqui tem um outro detalhe que é interessante, que é o seguinte, ó. Ele está falando que um membro oculta o outro, que a gente pode fazer aqui é colocar aquele overridezinho maroto, né? Só que aqui vai dar o erro, por quê? Porque a nossa função anterior, ela precisa estar como virtual. Então aqui eu preciso colocar aqui, ó, virtual, né? Aqui, no caso aqui ele não aceita a função virtual ela precisa estar dentro de criatura, né? Vamos voltar aqui, ó. Criatura aqui. Aqui eu preciso declarar virtual. Eu colocando essa função como uma função virtual, quer dizer que classes que estão acima dela podem fazer override dessa informação, né? Eu posso fazer um override da função, mas eu consigo ainda manter a função antiga para ser chamada, tá? Então aqui dentro de NPC, perceba que parou de dar o erro, né? A gente tem um override aqui, então essa função aqui que ela vai estar numa camada superior, que vai ser a primeira a ser chamada. E aqui dentro dessa função eu estou chamando a função que está dentro do pai, usando base ponto para poder chamar essa função. Isso, cara, essa estrutura é muito boa, porque você consegue fazer com que a estrutura fique mais bem organizada, né? A classe, você faz uma divisão entre várias classes e você consegue subutilizar, você não precisa refatorar isso, né? Imagina se a gente fosse fazer várias estruturas que todas elas precisam de posicionamento XYZ. Aí eu teria que fazer essa implementação dentro de boss, dentro de player, dentro da criatura, efetivamente isso seria, como é que seria mais ou menos a questão de estrutura. Toda vez que eu fosse criar uma estrutura, eu ia ter que ter todos os parâmetros daquela estrutura. Aqui, como a gente está usando classe tem herança, a gente pode ir criando pequenos pedacinhos e herdando para classes subsequentes, né? Então, isso é muito bom da estrutura de hierarquia, né? De herança, na verdade.
Mas, obviamente, e também a gente consegue fazer override das funções que estão anteriores. A gente pode simplesmente substituir elas por completo ou a gente pode complementar, como é o caso que a gente está fazendo aqui, de fazer um complemento da função, podendo adicionar outros códigos e chamar a função do anterior. Tá? Isso tudo está dentro do escopo de herança. Isso é muito utilizado. Tá lá, o servidor do TOS, ele é basicamente essa estrutura aqui para tudo, tá? Inclusive, essa estrutura aqui, ela é bem próxima do que a gente tem dentro do servidor. Vou mostrar aqui para vocês a estrutura do servidor do TOS e vou explicar isso, ó. Essa aqui são os arquivos originais do servidor do Tales of Shadowlands, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, ó, tem uma classe chamada entidade, tá? Entidade, ela tem uma série de funções aqui, ó. Função de dormir, de inicializar, de destruir, quando recebe dano, quando adiciona vida e tudo mais, né? Essa função, essa classe, inclusive, ela tem aqui uma peculiaridade que eu ainda não falei, que é usar esse nome chamado partial, tá? Partial, eu posso dividir uma classe que ela é muito grande em vários pequenos pedaços. Quando eu coloco esse nome partial, eu posso ter outras classes com o mesmo nome, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem um pedaço da classe aqui, né? Que vai ter ID e tal, blá, blá, blá. Aqui, no caso, a posição, ó, como eu falei, é um vector tree, né? E tem vários outros parâmetros aqui. E eu tenho, efetivamente, aqui a classe que faz a implementação das funções, tá? Então, essa classe entidade, ela é tudo que existe dentro do jogo, que é dinâmico, tá? Então, casas são entidades, portais são entidades, NPCs são entidades, criaturas são entidades e players são entidades. Depois da entidade, eu tenho a classe de criaturas, como a gente estava criando lá no nosso exemplo, tá? E aqui dentro de criaturas, a gente tem uma série de outros parâmetros que são adicionados por cima. Por exemplo, condicionais, que é uma coisa, por exemplo, se você está stunado, envenenado e tudo mais, isso é uma coisa que a entidade por si só ela não tem, porque eu não sei, porque uma casa não fica envenenada, né? Enfim, mas aqui a gente já está fazendo uma subdivisão em criaturas como um todo, tá? Então aqui eu tenho informação se essa criatura ela é tamável, né? Se eu posso domesticar ela, se ela tem skinning, né? Se eu posso tirar o couro dela e tudo mais. Aí é aqui que a gente começa a fazer a implementação, ó, de vida, mana, estamina, peso, se ela tá vulnerável ou invulnerável, se ela tá montada, se ela é PK e por aí vai, ó, nome de guilda e por aí vai, né? Essa aqui já seria a classe de criatura, tá? Perceba que ela tem uma pancada de funções aqui para fazer um monte de coisa. Inclusive, mais para frente eu vou falar sobre eventos aqui, ó. Vou falar sobre delegates, sobre eventos e tudo mais. E aqui eu tenho algumas implementações, inclusive de pacotes, né? De chamada de pacotes e tudo mais. De criatura, eu vou criar um outro cara chamado Character, tá? Esse aqui é o avatar dos players, né? Toda vez que você criou uma conta lá no Tales, essa conta você vai entrar na tela de criação de personagem. Quando você cria um personagem que você vai dizer ali qual é o cabelo, qual é a raça e tudo mais, isso gera uma entidade chamada Character Entity, que é o seu personagem efetivamente. E o Character Entity ele tem outras variáveis e outras funções que são específicas de player, tá? E todo character ele tem um controller que aí a gente vai receber os inputs do client para poder, né, abrir um baú, para poder atacar e tudo mais, né? Então, esse character, leia-se player, tá? Então, character entity herda de criatura. A gente tem aqui o monsters, que ainda não foi implementado nessa versão, tá? Que também herda de criatura. Então, perceba que essa estrutura aqui é a estrutura que a gente utiliza dentro do TOS, tá? Aqui no caso de itens, ó, como eu falei para vocês, ó, eu tenho aqui uma classe de item, que é a classe mais básica, né? E eu tenho outras classes que vão herdar de item, né? Como consumível, ó, consumível herda de stackable, stackable herda de item. Aqui no caso o stackable, ele tem uma outra, ele é parcial também, ó, ele herda de outros lugares. Aqui também a gente vê um outro cara chamado abstract. Esse cara é super interessante, tá? Eu vou falar sobre ele aqui agora. Então, o partial, a gente já viu aqui que eu consigo particionar uma classe que é muito grande.
Então, no caso aqui do TOS, por exemplo, criatura, ela tem uma série de informações, né? Então, uma parte dela que tem as variáveis fica num lugar, uma outra parte dela que implementa as funções do servidor fica em outro lugar. Por isso que eu preciso utilizar esse cara aqui chamado partial. Se eu não colocar isso daqui, eu não consigo particionar a classe, tá? E não é toda a linguagem de programação que tem isso aqui não, tá? Na real, eu acho que eu só vi isso aqui no C Sharp. Por exemplo, o TypeScript não tem partial class, nem não sei se o Java tem, enfim. Aí você tem que dar uma olhada na documentação da linguagem para ver se você tem esse atributo chamado partial. O abstract já é diferente. Normalmente a gente tem funções classes abstratas. Por quê? O que eu estou falando quando eu coloco esse termo aqui, abstract? O que eu estou falando é que essa classe ela não pode ser instanciada, ela só pode ser herdada, tá? Então, por exemplo, item é uma classe abstrata. Então, eu não quero que nada seja diretamente um item. Quando eu for criar um item qualquer, ele precisa ser... ele é uma herança, mas eu não posso instanciar essa classe efetivamente, tá? Então, voltando aqui no nosso exemplo, quando eu coloco abstract, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a creature, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar aqui abstract, eu não posso mais instanciar essa classe diretamente. Então, se eu chegar aqui no nosso program, aqui NPC ele precisa do XYZ, né? Tá aqui. Se eu chegar aqui e tentar fazer isso aqui, ó, creature, e tentar fazer essa instância, olha só o que ele vai falar, ó. Não é possível criar instância do tipo abstrato ou da interface creature. Por quê? Porque a gente definiu que essa classe ela é abstrata. Ela não é uma classe de instância, ela precisa ser herdada por alguém, tá? Então, toda vez que você precisa definir uma base de estrutura para ser utilizada, mas essa classe ela não é uma classe de instância, você coloca o termo abstract, que aí você pode herdar essa classe em outras classes, e aí sim a classe que herda o criatura ele pode ser instanciado. Então eu posso instanciar player, mas eu não posso instanciar a criatura pura. Por qualquer motivo que seja. Pode ser que a classe abstrata ela esteja faltando informações que são importantes. Ou, por exemplo, a criatura efetivamente ela não tem a função de move, por exemplo. Né? Poderia estar nesse cenário. Aqui no caso, eu preferi fazer uma interface, mas nos arquivos originais do TOS, a entidade ela não é uma interface, ela é uma classe abstrata. Tá? Aqui eu só criei interface para a gente entender o conceito de interface. Mas nos códigos originais do TOS, a gente efetivamente tem uma classe chamada entidades aqui, ó. Inclusive, entidades ela herda de uma outra classe aqui, né? Que é um... Isso aqui é uma parada mais interessante para a gente falar mais para frente, tá? Que é uma lista encadeada. Isso aqui é uma coisa muito, muito interessante mesmo da programação. Porque você torna mais eficiente o for each. Tá? Aquele for que a gente faz para poder fazer a atualização, usando uma lista encadeada, ela é muito mais rápido para fazer a atualização de tudo do que se a gente estivesse fazendo um dictionário ou uma lista. Tá? A maior parte das listas B-tree de banco de dados, elas usam encadeamento de registro ou uma B-tree, né? Uma lista B-tree. Enfim, mas vamos continuar aqui entendendo. Então, recapitulando rapidamente aqui para a gente finalizar esse vídeo que também já está com meia hora, né? A interface ela vai servir para a gente especificar quais são os métodos e funções que as classes futuras que vão herdar dessa interface precisam ter, mas ali não está a implementação de nenhuma das funções. A gente só especifica qual é o tipo de função que a gente precisa e especifica quais são os valores de retorno e parâmetros que a gente precisa da função. A interface ela não pode ser instanciada, mas ela serve como tipo primitivo, por exemplo, para uma lista ou para o parâmetro. Eu posso passar, por exemplo, criatura ou entidade como um parâmetro de função, por exemplo. Vamos criar aqui de brincadeira uma função aqui chamada take damage, né? Void take damage. Isso aqui é a função que o player está recebendo dano. Aqui eu poderia passar, por exemplo, creature
para saber quem é que me causou esse dano, né? Qual foi a criatura que me causou esse dano? Ou eu posso simplesmente colocar aqui entity, né? A entidade. Eu estou usando a minha interface como parâmetro. Assim como a gente coloca inteiro, float, booleano, eu posso utilizar estruturas e classes como parâmetros. Tanto o parâmetro para poder ser enviada para dentro da função, quanto para retorno. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, a entidade como retorno. Tá? E aí mais para frente a gente vai começar a ver algumas outras coisas que são super legais de funções que estão dentro de classes, né? Por exemplo, parâmetros de output, parâmetros de referência, né? A gente vai ter uma série de implementações aqui que a orientação a objeto permite a gente ter que linguagens que não são orientadas a objetos não tem. Por exemplo, se você está estudando Go, né? O Go ele utiliza, ele não tem orientação a objeto, então ele utiliza struct para você poder criar alguma coisa similar à classe, né? Você consegue colocar parâmetros e consegue colocar funções internas dentro da struct, mas você não tem herança. E aí quem estiver estudando aí, tiver com paciência, dá uma olhada lá na documentação do Go. Vê lá como é que faz uma estrutura para vocês verem qual é a diferença de você trabalhar com classe e trabalhar só com structs, né? Você vai ter muito refactor de código, mas como eu falei, structs ela instancia muito mais rápido que classe. Justamente porque o compilador ele não precisa fazer esse caminho reverso para saber quem herda de quem, quais os parâmetros que estão sendo dados override, quais são as funções que estão sendo dadas override. Então ela acaba instanciando e manipulando aquela variável de uma maneira muito mais rápida do que lidando com classe. Mas classe permite que a gente tenha várias camadas de abstração, né? Permite que a gente faça essas alterações das funções, utilizar funções anteriores e tudo mais. E aí a gente começa a entender aqui, né, interface, o que é interface, o que é a classe, como é que funciona a herança. Eu posso herdar aqui uma coisa que é interessante vocês saberem também, por exemplo, eu não posso herdar de mais de uma origem, tá? Aqui no caso, por que eu estou conseguindo herdar aqui de criatura e da interface? A gente pode ter uma classe de herança e pode ter uma interface, mas eu não poderia colocar, por exemplo, aqui uma outra classe qualquer para poder herdar, tá? Isso é uma limitação que existe na orientação a objeto como um todo, que uma coisa só herda de outra, não herda de múltiplas classes, tá? Eu, se não me engano, existe algumas linguagens que existe multi-herança. No caso do C# não tem essa possibilidade, tá? A gente só pode herdar de uma classe específica, mas a gente pode herdar uma série de interfaces, tá? Eu poderia ter várias interfaces aqui sendo implementadas, porque a interface ela é só um orientador, tá? Ela orienta quais são os métodos que precisa efetivamente ter dentro daquela classe ali para funcionar. E funciona como tipo, né? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Assim, a gente viu parcial, né, classe parcial, e viu classe abstrata. No próximo vídeo aí que eu vou gravar também na sequência aqui, a gente vai começar a ver algumas coisas um pouco mais embaçadas aqui. Por exemplo, fazer funções com alt, com ref. A gente vai começar a ver essa estrutura tomando corpo com todos os conceitos aplicados aqui de orientação a objeto completo, né? Porque tem muita coisinha aqui que obviamente, galera, vocês vão ver isso aqui, vão ficar ruminando essa história aqui durante um bom tempo. Qual a melhor forma de você conseguir fixar isso na sua cabeça? Começa a escrever código, qualquer coisa que seja, tá? Vai tentar fazer um Pac-Man, vai tentar fazer um Snake. Faz alguma coisa aí para você começar a treinar a sua habilidade. Porque isso aqui, obviamente, que eu não aprendi da noite pro dia, né? Eu aprendi durante meses e depois fiquei anos para fixar isso na minha cabeça a ponto de eu conseguir escrever um código aqui, tá? E para quem está começando, honestamente, você sempre vai pegar como referência códigos de terceiros e vai olhar o que eu quero, honestamente, com esse curso é que você consiga bater o olho no código e entender o que é uma classe, o que é uma variável, o que é uma interface, o que é uma função, tá? Mesmo que você não consiga escrever essa função
mesmo que você não consiga escrever essa classe, né? Mas você consegue saber a divisão. Por quê? Porque o restante de você ter prática de escrita é mais ou menos como se você estivesse aprendendo um idioma. Você aprende a base estrutural do idioma e depois você vai treinando seu vocabulário. É basicamente isso que a gente faz com programação. E como eu falei para vocês, eu programo há mais de 20 anos e todo dia eu leio documentação. Todo dia eu leio código de terceiro. Todo dia, hoje em dia, eu estou usando muito o ChatGPT. Então, às vezes, eu não tenho noção do que determinada função faz, porque não fui eu que criei. Eu vou lá, passo para o ChatGPT, passo o contexto e ele me explica. Tá? Então, não é o fato de eu ter conhecimento de conseguir gerar esses códigos que eu tenho expertise dentro do sistema. O sistema, por exemplo, do TOS, o server do TOS, a primeira versão, não fui eu que fiz. Então, tem muita coisa ali dentro que eu bato o olho, eu não sei para que serve, né? Essa versão nova do servidor que eu mostrei para vocês, essa versão sim está sendo criada por mim do zero, tá? Então, como essa versão aqui fui eu que criei todos os scripts aqui, eu sei para que serve cada coisa que está aqui dentro. Eu consigo entender e saber onde é que está cada coisa aqui. Tá? Mas eventualmente, como são muitos códigos, você pode perceber que são muitos scripts e tudo mais. Se eu for abrindo aqui, né, tem uma infinidade de coisas, por exemplo, todos os itens e tudo mais, você acaba esquecendo, obviamente, né? Meu cérebro não é um banco de dados que eu consigo guardar tudo. Então, eventualmente, uma coisa ou outra aqui eu vou esquecer, obviamente. E aí a gente tem ferramentas internas dentro do Visual Studio aqui para poder facilitar a gente encontrar um determinado termo, até mesmo quando a gente aperta Ctrl aqui, né? Às vezes a gente quer ver a referência de códigos anteriores, ele mostra aqui para a gente, né? Aonde que estão essas classes, aonde que cada uma faz e tudo mais. Então, assim, aprender a utilizar o Visual Studio é muito importante também para poder facilitar a tua vida, mas entenda que você não vai conseguir gravar todas essas funções, mesmo do seu sistema. Você não vai conseguir guardar o que cada função dessa faz, você não vai conseguir guardar toda a estrutura na cabeça e nem precisa, né? Você precisa saber ler documentação muito bem, saber onde procurar e conseguir ler essa brincadeira. Você precisa bater o olho e entender o que está dizendo aqui, ó. O que é strength? Pô, é força, destreza, inteligência, é uma winch. O que tem aqui mais implementação? Pô, é uma implementação aqui de get set. Pô, que interessante aqui, ó. Quando faz isso, faz aquilo, tá não sei o quê. Por que eu tenho uma private aqui, uma public, blá, 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 blá. E aí você vai começando a entender o código, né? Então, comece a melhorar, né, o seu vocabulário programando, botando a mão na massa. Vocês não vão conseguir chegar ao nível de criar seus próprios códigos se vocês não tiverem prática. É igual tocar violão, tocar um instrumento, né? Todo dia você tem que ir lá treinar, até que seu cérebro vai criando essa memória muscular. E daqui a pouco, quando você vê, você já está criando seus próprios códigos. Vai ser feio os primeiros códigos que você criar? Vai, né? Talvez não vai ser tão performático, talvez vai ter uma série de bugs. E ao longo do tempo, à medida que você for treinando isso daí, né, você vai se aperfeiçoando. Eu tô há 20 anos fazendo esse negócio, programando todos os dias, tá? Muito raramente eu tenho pausas de que eu não programo alguma coisa. Acontece eventualmente? Acontece. Mas normalmente eu programo todos os dias. Programo 5, 6 horas. Às vezes quando eu não tô muito afim mesmo, aí eu vou lá, olho uma horinha, só dou uma lida em algum código, alguma coisa assim, corrijo, gravo um videozinho, né? Acontece, tem dia que eu não tô nem um pouco afim de ver código. Aí eu vou fazer outras atividades, eu vou mexer com level design, eu vou mexer com o character creator, então não sei o que, e deixo o código lá parado. Mas quanto mais eu programo, mais eu vou ganhando memória muscular, né? Assim como qualquer atividade que a gente possa exercer, tocar uma música, né? Enfim, exige treino, né? Programar também exige treino. Então a melhor coisa que você pode fazer para fixar esses conceitos que a gente está estudando aqui é treinar diariamente, tá? Igual você treina para né, ir para academia para deixar seus músculos fortes, né? Aqui a gente tem que treinar para deixar o nosso cérebro afiado, né? A nossa memória aguçada, para conseguir lembrar disso tudo aqui, porque é bem complexo, começa a ficar complexo, né? Mas é um complexo compreensível, não é um complexo
que é impossível de se entender, né? Mas eu vou ficando por aqui. Ainda fiquei aqui um tempo falando sobre, né? Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando de classe, tá? É um tema grande, né? A gente vai ter aí 1h30, 2 no mínimo de classe, tá? A gente já tá no segundo vídeo com 40 minutos, 30 minutos aqui, né? Então a gente vai pro terceiro vídeo continuando falando de classe. Valeu!